O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na semana passada uma medida provisória que torna obrigatória a cobertura pelos planos de saúde de remédios de uso oral contra o câncer. Assunto importante, hein? Eu vou agora ao vivo com o Williams Tavares, vou chamar o Williams Tavares ao vivo nesse exato momento. Bem-vindo, Williams, boa tarde, meu amigo. A gente quer saber o seguinte, como é que as pessoas que possuem planos vão poder ter acesso a esses medicamentos? É mais uma vitória e que bom que a coisa agora está acontecendo. WT, você nos atualize, boa tarde. Boa tarde, Wilson. É isso mesmo. A Câmara Federal e o Senado aprovaram essa medida provisória que obriga que os planos de saúde forneçam medicamentos contra o câncer para esses pacientes, medicamentos de uso oral. Quem vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto é o advogado Juliano Pessoa. Juliano, seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde. A partir de qual momento tudo isso passa a valer? Boa tarde, William, boa tarde, Wilson aí no estúdio e a quem nos assiste. Olha só, na realidade foi aprovado nas duas casas e já foi remetido para que o presidente sancione a lei. Então, a partir de estar aguardando somente essa movimentação da presidência da República para que passe a ser lei definitivamente, tá? Mas é importante destacar que o impacto disto não só para os pacientes acometidos pelo câncer, mas para todos os beneficiários e usuários de plano de saúde também. Por que eu digo isso? Essa medida provisória ela impacta diretamente no prazo para atualização do rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Então, até pouco tempo, para se ter ideia, era de 2 em 2 anos que se atualizava esse rol. O ano passado a medida provisória passou a ter vigência e reduziu isso para 180 dias. A ANS tentou dar um ar de proatividade, reduzindo o período de 2 anos para 6 meses, mas ainda assim não tinha prazo para finalizar esse procedimento. Então agora, com essa aprovação, existe prazo taxativo e definido. 180 dias para atualizar o rol de forma geral, podendo ser prorrogado por mais 90 se for necessário. E no caso dos pacientes, especificamente dos pacientes acometidos pelo câncer, o prazo é ainda mais curto. São 120 dias para atualizar e inserir alguma tecnologia ou tratamento e podendo ser prorrogado por 60 dias. Então isso traz uma agilidade imensa e é um benefício importantíssimo realmente para todo e qualquer beneficiário e usuário de plano de saúde. Doutor Juliano, quando essa medida já estiver valendo, como os pacientes terão acesso a esses medicamentos? Olha só, o medicamento ele tem os requisitos que precisa ser seguido, Williams. Por exemplo, primeiro tem que ter registro na Anvisa, tá? O medicamento. Em segundo momento, ele precisa já estar incluído no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. Havendo esses dois requisitos cumpridos, havendo cumprimento deles, há prescrição médica por parte do especialista. O médico prescrevendo, a operadora terá até 10 dias para fornecer diretamente ao paciente ou seu representante legal esses medicamentos. Além dessa entrega, ela também precisará informar o paciente sobre o manuseio daquele medicamento, o armazenamento correto daquele medicamento e, caso haja a possibilidade e chegue de fato a ser necessário, o descarte desse medicamento, como é que o paciente deve proceder. Então ela precisará comprovar não só a entrega, mas toda essa orientação que é devida ao consumidor, ao beneficiário lá na ponta. Conforme o senhor acabou de colocar, os planos devem seguir criteriosamente esse prazo. Exatamente. Inclusive, caso não siga, foi importante você destacar esse ponto, porque existe esse prazo. Caso a ANS descumpra, se ela descumprir o prazo, existe previsão na norma de que esse medicamento, essa tecnologia, esse procedimento que está para ser incluído, ele será incluído automaticamente no rol de procedimentos obrigatórios, conforme previsão da norma. Além disso, aquele paciente que porventura se beneficie dessa inclusão provisória, entre aspas, por conta da morosidade da ANS, e no momento posterior ela se manifeste contrariamente à inclusão. Aquele paciente que se beneficiou nesse momento não deixa de se beneficiar, mesmo que a agência no momento posterior se manifeste contrariamente. Então, ou seja, é uma mudança realmente com uma quebra de paradigma grande, né, do que a gente estava acostumado a assistir, e isso trará certamente vários benefícios para os usuários de modo geral. O paciente que precisa desse tipo de medicamento e de repente enfrenta algum tipo de dificuldade para obtê-lo, de qual forma ele pode exercer o direito dele?
Olha só, é importante que o paciente crie o hábito, Williams, de automaticamente entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. As pessoas às vezes acham que esse tipo de ferramenta não funciona, mas funciona muito na prática no caso da ANS. É importante que qualquer obstáculo, qualquer negativa ou qualquer dúvida, o consumidor entre diretamente em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele pode abrir uma reclamação, inclusive, em face da sua operadora. A ANS ela é muito proativa nesses casos, entra em contato com a respectiva operadora, buscando dirimir as dúvidas e buscando saber o que foi que ocorreu naquele caso concreto. Se a operadora, de fato, estiver incorrendo em alguma medida indevida, a agência, inclusive, irá aplicar algumas sanções administrativas para essa operadora. Caso não haja nenhuma prática indevida, a ANS responde a si mesma ao consumidor, orientando de qual é o prazo que a operadora tem, ou seja, trazendo toda a informação para que o consumidor fique tranquilo. Mas é importante que ele busque essa ferramenta de imediato para repassar a informação. Doutor Juliano, e esse prazo de 90 dias serve até para que os planos se organizem neste sentido? Exato. Na realidade, o prazo de 90 dias ele é para casos haja necessidade de prorrogação. Né? O prazo para atualização do rol hoje, para que as pessoas gravem, 180 dias. Se for necessário, ele prorroga-se por mais 90. Para medicamentos de uso oral para o tratamento do câncer, 120 dias será o prazo. Caso seja necessário, também poderá ser prorrogado por mais 60. Então, estes são os prazos que passarão a vigorar a partir do momento que a Presidência da República sanciona essa lei. E o consumidor precisa estar muito atento, porque o controle social sempre conta muito nesse tipo de relação com o mercado privado. É importante que o consumidor fiscalize, fique de olho e reporte essa informação o mais rápido possível, caso ele encontre alguma dificuldade. Além da ANS, como nós mencionamos, ele pode também buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, pedindo auxílio, ajuda e orientação além de como ele deve proceder. Ok, doutor Juliano Pessoa, muito obrigado pelas informações, muito bem explicado, não é, Wilson? A medida provisória foi aprovada inicialmente na Câmara Federal, depois pelo Senado com algumas alterações e tudo depende agora da sanção, da aprovação por parte do presidente da República, mas é uma situação que está bem alinhada e o doutor Juliano Pessoa deixou bem claro toda essa situação. Pelos próximos meses, esses direitos deverão ser cobrados pelos pacientes que têm câncer junto aos planos de saúde. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, WT, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço também ao doutor Juliano, excelente as informações, as suas perguntas e intervenções foram muito importantes também para a gente poder tirar todas as dúvidas aí. Demorou, mas nunca é tarde. Importante que se dê atenção para esse tipo de paciente que está numa situação complicada, lutando contra a vida, e cada minuto, cada hora, cada momento, cada remédio desse, muitas vezes complicado, às vezes acabam causando problemas para que ele consiga praticamente resolver o seu problema e se curar. Um abraço ao doutor Juliano Pessoa, advogado, e também ao nosso querido WT pelas informações. Que bom, agora esperar que o presidente sancione essa lei e rapidamente todos tenham direito a ter aí os medicamentos necessários para o combate